Olá pessoal, então nessa aula nós vamos aprender a descobrir a média de nota escolar, ok? Então basicamente o que nós vamos aprender nesse exercício é quando você passa um array para uma função e essa função te retorna a nota correspondente desse array que você passou. Então nós temos, por exemplo, aqui um array que eu declarei, ok? Com as médias, com as notas 70, 70 e 80, e aí a partir disso, você vai fazer um cálculo dentro da função que vai te obter a média. A média, se você fazer aqui, vai dar 75, né? Então, ou seja, nós temos aqui uma tabela de notas que nós temos que encaixar dentro dela. Então, se nossa média é 75, olhando na nossa tabela aqui, ele vai cair dentro de C. E é exatamente isso que ele está retornando aqui, nota C, ok? Então, basicamente, o que você vai fazer é criar uma função que examine com base nessa média aqui qual é o valor que ele tem que retornar para o console. O exercício é esse. Eu quero que você tente agora fazer esse exercício e depois volte aqui para acompanhar como eu resolvi esse problema. Ok, então a primeira coisa que nós temos que fazer é obter a média do array. Então, para que nós consigamos obter essa média, então primeiro nós vamos declarar aqui uma variável, soma, que vai receber os nossos valores ali do array. E nós vamos fazer um loop, ok, para que você some esses valores. Loop for, que é o loop que você itera sobre arrays, let nota of notas e aqui nós vamos jogar dentro do soma mais igual nota. Então nós vamos atribuir todos os valores ali dentro. E abaixo nós temos já aqui a soma. Então nós temos que dividir. Nós vamos pegar aqui a média. Nós vamos declarar a média vai ser exatamente a soma dividido pelo notas.length, ou seja, o tamanho do array. Então aqui nós temos a média. Agora que você já tem a média aqui dentro, você tem que fazer esses cálculos aqui de cima, para que você descubra onde essa média vai estar encaixando. Você poderia, por exemplo, fazer aqui, né? Vamos colocar a primeira condição de 0 a 59. If média for maior que ou igual a 0 e média for menor que ou igual a 59, nós retornamos um F. E basicamente você faria isso repetidamente para todas as outras condições. Porém, dessa forma o código fica um pouco ruim de ler, fica um pouco ilegível. Existe uma forma mais interessante de você fazer isso aqui, que fica mais legível, fica mais clean, que é da seguinte forma: você simplesmente vem aqui e faz média menor que 59. Se for menor que 59, nós vamos retornar um F. Dessa forma, se ele for menor que 59, ele necessariamente tem que ser um F, ok? Então assim não tem necessidade de você se preocupar com o valor mais baixo dessa condição aqui, que é o 0. Você pode simplesmente considerar o maior valor. Se ele está abaixo do maior valor, ele tem que estar dentro dessa condição. Então você pode retornar o F nesse caso. E similarmente, você pode fazer isso para os outros. If média menor que 69, nós vamos retornar um D. Ou seja, ele já passou aqui. Se ele chegou aqui embaixo, é porque ele passou aqui. Então ele está ok para que faça esse retorno de D. E vai seguir agora o mesmo padrão para os outros. If média menor que 79, nós retornamos um C. E if média menor que 89, nós retornamos um B. Ponto e vírgula, não podemos esquecer. E aqui não precisa que você faça o 90 a 100. Não precisa que você faça aqui o 100. Necessariamente ele vai ser maior que 89. Então nós podemos simplesmente aqui fazer um return. Só uma pequena correção aqui, tem que ser um let, porque ele vai ser modificado. Então aqui você pode ver que ele já está retornando o C. Perfeito?
Porém, aqui há uma maneira de melhorar ainda mais esse código aplicando o princípio de responsabilidade única. Basicamente, nós temos aqui todo um bloco de código que vai simplesmente calcular a média das notas. Então, essa funcionalidade é uma funcionalidade que pode ser genérica e para deixar o código mais limpo, deve ser colocado em uma função fora daqui. Então, nós vamos pegar esse código aqui e vamos criar uma outra função, calcular média, que recebe um array. E vamos colocar o código aqui dentro. Vamos fazer agora uma pequena modificação para que ele, em vez de receber notas, nós vamos receber um array para deixar ele mais genérico. Okay? Então vamos dar o F2 aqui para renomear. Caso você não consiga, você faça na mão mesmo. Okay? Então vamos aqui, array, array. E ao invés de nota aqui, nós vamos colocar F2 valor. Então aqui nós temos agora, em vez de armazenar esse valor, nós vamos simplesmente retornar ele para quem chamou. Ou seja, aqui em cima agora, nós podemos simplesmente pegar aqui, declarar uma média e passar a função calcular média com o valor de notas. E aqui nós temos exatamente o mesmo resultado, porém de uma forma bem mais clean. Como você pode ver, o código ficou bem menor. E além disso, fica mais legível qual é a utilidade dessa função aqui. Perfeito? Então é isso. Muito obrigado.